Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bendito seja Deus por nos reunirmos mais uma vez neste dia que o Senhor fez para nós, para juntos proclamarmos a sua palavra, refletirmos aquilo que Ele preparou para cada um de nós neste dia. Invoquemos neste momento a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso sim diário, a fim de que o Senhor nos ilumine neste dia, para que sejamos fiéis à sua vontade em nossa vida. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois o poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, ao Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis no seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém, meus irmãos. É uma alegria podermos nos reunir neste dia para partilharmos a palavra do Senhor, que está na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Peço, na minha oração, que a vossa caridade se enriqueça cada vez mais de compreensão e critério, com que possais discernir o que é mais perfeito e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele coloca aquele povo em suas orações. E nós? Será que nós temos orado uns pelos outros, temos colocado os nossos irmãos em oração? Como anda a nossa vida de oração? E eis aí a importância de colocar o nosso coração na nossa oração, de um modo sincero, colocando todos aqueles que sofrem, porque muitas vezes nós apenas reclamamos diante das situações, né? E Paulo colocava o povo em suas orações. Será que nós temos reclamado, clamado? O que nós temos feito diante das inúmeras adversidades que surgem em nosso dia a dia? Nós sabemos que os tempos são difíceis, mas precisamos compreender, meus irmãos, que na maioria das vezes a graça só demora porque a gente não ora. E nós sabemos que a forma mais bonita de amar e de cuidar de uma pessoa é rezando por ela. É oferecer-lhe a nossa oração diária como um cuidado a mais, como um amor a mais. E quando São Paulo colocava os filipenses em sua oração, era pedindo que o amor entre aquele povo crescesse. E trazendo essa palavra para os nossos dias de hoje, como as pessoas têm falado de amor e tão pouco praticado. Então, que esse amor venha crescer entre nós, para que nós tenhamos sabedoria. E essa sabedoria, esse discernimento, nos leve a compreender a vontade do Senhor na nossa vida. Porque compreender os desígnios de Deus para nós não é fácil. É preciso que nós tenhamos uma vida de oração. Que esse amor entre nós cresça, a fim de que nós possamos nos tornar pessoas melhores, a fim de que nós possamos dar um testemunho autêntico do amor de Deus em nossa vida, sendo obedientes ao que está em Sua palavra. Será que nós temos feito isso? É tão difícil nos colocar em oração uns pelos outros, sobretudo porque na maioria das vezes
nós nos achamos melhores, nos achamos no direito de julgar, quando na verdade o nosso dever devia ser rezar uns pelos outros, a exemplo de São Paulo. E essa sabedoria que Paulo desejava para o seu povo, que a vossa caridade se enriqueça cada vez mais de compreensão e critério. Ou seja, Paulo desejava ao povo que eles tivessem sabedoria e discernimento para estarem preparados para a vinda gloriosa do Senhor. E como nós estamos nos preparando para este dia, para a vinda do Senhor? Será que nós temos vivido uma vida digna de jejum, de oração? Será que estamos sendo vigilantes diante da vontade do Senhor para nós? O que nós temos buscado, meus irmãos? O que nós temos envolvidos no nosso dia a dia? O que temos colocado como centro da nossa vida? Será que temos colocado o Senhor, as coisas? Peçamos ao Senhor que Ele nos conduza, que Ele nos dê sabedoria para que nós possamos discernir, escolher, nos decidirmos por Ele todos os dias, porque não é fácil. O mundo lá fora, ele nos oferece muitas coisas que muitas vezes querem nos desviar do Senhor, querem desviar o nosso olhar. E Paulo continua: com que possais discernir o que é mais perfeito e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Será que a nossa vida tem sido uma constante vida de oração, através da qual estamos nos preparando para essa vinda do Senhor? Ou será que nós ainda nada temos feito? Será que temos buscado o Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso sim diário? Porque na maioria das vezes nós apenas nos reclamamos, ficamos na arquibancada esperando as coisas acontecerem e não vamos à missão e não corremos atrás da vontade de Deus na nossa vida, porque não é preciso apenas dizer sim todos os dias, é preciso fazer com que esse sim aconteça na prática. E essa vida de oração, ela vai nos conduzir a isso. Porque é através de uma vida de oração, da prática da caridade, que nós encontraremos no Senhor a sabedoria necessária para tomarmos as escolhas certas, para seguirmos a vontade do Senhor, que não é fácil, né? E é justamente essa preocupação que nos cerca, né? Porque muitas vezes nós falamos apenas do amor de Deus e nos esquecemos que Deus é justo. O que nós temos feito para merecer o céu? O que nós temos buscado? Temos sido exemplos? Temos sido espelhos para aqueles que não conhecem a Deus? É preciso que as pessoas conheçam Deus através do nosso sim, através do nosso testemunho e não das nossas palavras. E nós sabemos, meus irmãos, que os tempos são difíceis. Mas eu te digo, aguenta firme porque Deus, Ele é justo, mas Ele também é bom e fiel. E quando nós nos confiamos inteiramente nele, eu tenho certeza que no tempo certo Ele nos honra, porque Ele honrou o seu povo e Ele honrará a nossa fé no tempo certo. Nós sabemos que as dificuldades, elas batem à nossa porta todos os dias. Mas, como diz o Papa Emérito Bento XVI, o bem vencerá o mundo, mesmo que o mal faça mais barulho. Então, meus irmãos, é através da nossa oração, muitas vezes através do silêncio do nosso coração, que Deus vai agir e que nós iremos vencer, porque Cristo já venceu por nós.
Então que nós tenhamos essa vida constante de oração uns pelos outros, porque eu tenho certeza que a graça do Senhor, ela irá nos alcançar. E o Senhor vai nos honrar no tempo certo. Então que nós não percamos de vista o chamado que Deus tem para cada um de nós. Que esse chamado seja reavivado todos os dias, através da tua oração, através do teu sim, do teu testemunho diário. Rezemos uns pelos outros, que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza e que Nossa Senhora, Virgem fiel, obediente à vontade de Deus, nos ensine a rezar como ensinou ao seu Filho Jesus. Ela que viveu tantas coisas em silêncio, mas que em tudo fez a vontade do Senhor. Que nós possamos pedir a intercessão dessa mãe fiel e que, a exemplo dela, possamos fazer a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe.